Na carta de Deus aos Efésios, primeiro capítulo. Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Ainda não tem a familiaridade com esse linguajar. Doxologia é sinônimo de ato de adoração, ato de louvor, ato de exaltação a Deus. Então aqui na carta de Deus aos Efésios, do versículo 3 ao 14, nós temos uma doxologia paulina escrita e dirigida à igreja em Éfeso. E nessa doxologia paulina, o apóstolo Paulo nos oferece bases de sustentação para a existência da igreja. Nessa doxologia paulina, como falamos há 8 dias, Paulo nos oferece bases de sustentação da existência da igreja. Essas bases são pertinentes, necessárias, urgentes, inegociáveis, pois a igreja tem a sua existência hoje contestada por muitas pessoas. E como dissemos há 8 dias aqui, até mesmo aqueles que outrora estiveram dentro dela não mais estão. E quando eu me refiro dentro dela, não me refiro apenas, não estamos pensando apenas nesta igreja, mas em todas as igrejas do Senhor. Muitos estiveram dentro dela e hoje não mais, são esses que estão querendo hoje contestar a necessidade, a legitimidade, a pertinência da existência da igreja, seja ela universal, muito especialmente a igreja local. Então, para esses, como já dissemos, o apóstolo Paulo, na sua doxologia efesiana, ele nos oferece bases. E nesta manhã, queremos relembrar uma das bases que foi aqui compartilhada há 8 dias. Pois ele começa assim a sua doxologia: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios, o primeiro capítulo, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é doxologia, isso é ato de adoração, isso é ato de exaltação, isso é ato de louvor. Aí ele vai lá e diz a razão: que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E assim nós temos a introdução da sua doxologia. E logo em seguida ele vai falar em miúdos. Logo em seguida ele vai agora detalhar essas muitas bênçãos. E quando ele ousa detalhar essas bênçãos, como já dissemos, Thaís, ele nos oferece bases de sustentação da existência da igreja. E aqui nós temos a primeira no versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E aí ele reforça no versículo 5, e o sermão de hoje terá continuidade. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aí nós temos aqui uma das bases de sustentação da existência da igreja: o amor eletivo de Deus. A igreja é objeto do amor eletivo de Deus. Use essa base para você contra-argumentar amorosamente contra aqueles que ousam hoje contestar a existência da igreja, para tentar dissuadir, para tentar alinhar aqueles que ousam dizer que não se precisa hoje ter compromisso com a igreja. Você pode ter um relacionamento com Cristo sem necessariamente você ter um relacionamento com uma igreja. Isso é engodo, isso é engano, isso é falácia, isso é mentira. Pois o apóstolo Paulo diz que a igreja, ela é objeto do amor eletivo de Deus. Ele é o autor desse amor eletivo, falamos aqui. Bendito Deus e Pai. Aí no versículo 4 diz que nos escolheu nele. Ele é o autor desse amor eletivo. O amor de Deus é soberano. O amor de Deus é eterno. O amor eletivo que nos elegeu em Cristo. Isso é base de sustentação. E
amor eletivo que nos elegeu em Cristo, ele foi decidido antes da fundação do mundo. Ele não é plano B, ele não é plano A. Nós não estamos aqui porque não tínhamos o que fazer, e aqui então resolvemos, já que não tínhamos o que fazer, então criamos aí, inventamos aí uma escola bíblica, inventamos aí um ajuntamento. Não, nós estamos aqui porque nós somos objeto do amor eletivo de Deus. O amor eletivo de Deus em Cristo nos elegeu. Ele é o autor no tempo antes da fundação do mundo. Ele elegeu pessoas, objetos desse amor eletivo, pessoas. Ele nos amou antes da fundação do mundo. Ele nos conheceu antes da fundação do mundo. Carta de Deus aos Romanos, capítulo 8. Aquela corrente de ouro que assim nos é apresentada. Romanos 8, 29 e 30. Aos que de antemão conheceu também os predestinou, lembram? Mas ele começa assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque primeiro foram amados por Ele. Está lá na primeira carta do apóstolo João. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Preste bem atenção, você que está aqui nesta manhã, ouça a palavra de Deus. Deus falando com você. Valorize a igreja. Aos que de antemão conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho. Aí ele prossegue. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também os declarou justos em Cristo Jesus. E aos que justificou, ele também glorificou. Entendam isso. A igreja é objeto do amor eletivo de Deus. O amor eletivo de Deus nos elegeu em Cristo. Isso é base de sustentação da existência da igreja. A igreja não existe porque você quer. E ela não vai deixar de existir se porventura um dia você ousar dizer que ela não vai mais existir. Ela existe porque ela é fruto do amor eletivo de Deus. O amor eletivo de Deus em Cristo nos elegeu antes da fundação do mundo. Ele elegeu pessoas. A igreja é feita de gente. A igreja não são paredes, ela usa paredes para suas reuniões, ela usa espaço para suas reuniões, mas ela não é paredes, ela é gente. Gente que tem nome, gente que tem rosto. Ora, já temos dito aqui, que nessa mesma carta de Deus aos Efésios, capítulo 5, e passaremos um bom tempo usando essa carta, pois a nova série aí qual é? Efésios. A saga de uma igreja gloriosa. E lá no capítulo 5, nós temos a seção, o bloco de implicações da nossa fé. O bloco dos imperativos da fé. No capítulo 5, Paulo agora vai aplicar a doutrina na vida conjugal. E quando ele vai aplicar o primeiro bloco na vida conjugal, que é o segundo bloco, vejam o que é que ele diz. Vejam o que é que ele diz. Quem é que ele evoca como modelo de submissão e de amor? No capítulo 5, 21, primeiro ele começa dizendo: sejam submissos uns aos outros, sujeitem-se uns aos outros. Vejam que maravilha, ele dá logo a base. Aí a partir do 22 ele diz: esposas, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Aí ele evoca o modelo. Quem é o modelo de submissão para quem a igreja deve olhar? Para quem devemos olhar? A igreja. Ou o modelo de submissão para quem as esposas devem olhar? A igreja. Assim como a igreja é submissa a Cristo. Aí ele agora parte para os maridos. Maridos, ame as vossas esposas. Aí ele vai evocar o modelo novamente. Quem é o modelo? Quem é o padrão? Quem é a estatura do varão perfeito? Cristo. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Isso é maravilhoso. Porque em um dos sermões dessa série, Efésios, a saga de uma igreja gloriosa, nós temos lá Efésios 1, de 3 a 14, mas Efésios lá, a partir do versículo 7, nós encontramos, vamos trabalhar depois aí o amor sacrificial do Filho. Mas isso lá para frente. Depois vamos trabalhar o amor habitacional do Espírito Santo, Efésios 12, 14, 11, 12 e 14. Mas nós estamos falando aqui do amor eletivo de Deus.
E esse amor eletivo de Deus que em Cristo nos elegeu é base de sustentação da igreja. Nós estamos aqui nesta manhã como fruto desse amor eletivo de Deus. Então não deixe ninguém contestar a existência da igreja, a necessidade da existência da igreja, a pertinência da existência da igreja, a utilidade da existência da igreja, os propósitos da existência da igreja. Não deixe ninguém contestar, porque nós somos objetos do amor eletivo de Deus em Cristo Jesus. Grite isso. Ora, para a igreja de Éfeso, ou em Éfeso, que estava lá numa cidade cosmopolita, capital da Ásia, capital da província romana, um centro comercial, um centro educacional, mas também um centro do paganismo. Não era por acaso que lá se encontrava o templo à deusa Diana. Lá se fazia comércio com ídolos, com estatuetas, imagens, etc. Lá existia orgias cultuais, sexo eram feitos nos templos como ato de adoração aos falsos deuses. E lá estava a igreja. Por isso que Paulo, na carta de Deus aos Efésios, capítulo 6, que vai ter sermão lá na frente sobre isso também, ele conclama a igreja dizendo: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí depois ele diz: sabe por que vocês devem ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder? Sabe por quê? Porque existem os dardos inflamados dos malignos, porque nós estamos lutando contra principados e potestades, e eles têm os seus dardos inflamados, eles têm as suas setas inflamadas, a luta é ferrenha. É para essa igreja que Paulo está escrevendo e dizendo: eu sei que está difícil aí, eu sei que a batalha aí é pesada, mas não se esqueçam, vocês são objeto do amor eletivo de Deus. Então preste bem atenção, crente, preste bem atenção, membro da primeira igreja presbiteriana em Petrolina, e aqueles que aqui se encontram e que são membros de quaisquer outras igrejas do Senhor. Quando a batalha estiver um pouco mais intensa e você tentar desistir, lembre-se, você é objeto do amor eletivo de Deus. Lembre-se, você é objeto do amor eletivo de Deus. Você sabe o que é isso? Você vai ver um pouco mais a profundidade disso num dos sermões que vamos tratar sobre o amor sacrificial do Filho. E num outro sermão vamos tratar do amor habitacional do Espírito Santo. Aí esse amor, ele nos é apresentado com mais profundidade, com clareza, muito colorido. Então, prossigamos sendo igreja, prossigamos defendendo a necessidade da existência da igreja. Quem decidiu que a existência da igreja é necessária foi aquele que a amou, e a amou antes da fundação do mundo. Quem decidiu que a igreja é necessária foi aquele que a elegeu, e a elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Então, os homens querendo ou não, a igreja vai continuar existindo. Aliás, o primeiro sermão, os dois primeiros sermões nessa série, foi lá nos 2 primeiros versículos. E Paulo começa assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, graça e paz a vós outros, da parte do Pai e do Senhor Jesus Cristo. E nós trabalhamos o seguinte sermão aqui: Paulo e a igreja são fruto da vontade e da missão do triuno Deus. Quem trouxe a igreja à existência foi Deus. Quem vai mantê-la existindo? Deus. Quem vai levá-lo à glória? Deus. Então a Deus toda a glória, a Deus todo o louvor. Então prossigamos sendo uma igreja vibrante, uma igreja empolgante, porque nós não somos objetos de locubrações de homens, nós não somos objetos de pensamentos fortuitos de homens, nós somos objetos do amor eletivo de Deus, que em Cristo, antes da fundação do mundo, Ele nos elegeu. Encerremos então essa parte cantando: receber o novo coração do Pai, coração regenerado,
coração que é ensinado como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, eu vivo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos totalmente ligados, Eva, unidos. Cida, Tiago, família. O Paulo Pacheco, vivendo a verdade, expressando o quê? Uma família, vivendo um compromisso. Olha só agora, no grande amor de Cristo. Jonatas, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, e para a glória do seu santo nome. À noite tem mais, culto pactual, Efésios, a saga de uma igreja gloriosa, continuação.